Olá, alunas queridas e alunos queridos. Hoje vamos realizar a nossa aula 7 do livro do Experimenta Por que nos alimentamos? Ela está na página 82. Seria interessante vocês pegarem o livro para poder acompanhar, tá bom? Queria que vocês pensassem um pouquinho do que é composto o nosso organismo, do que é feito o nosso corpo e o que a nossa alimentação ela reflete diretamente na composição corporal. Eu faço um questionamento. Esses dois pratos são alimentos saudáveis? Então aqui eu tenho um prato que ele é dividido, né? Ele tem o carboidrato, o arroz, eu tenho grãos, que é o feijão, eu tenho aqui legumes com a beterraba e a cenoura, um pedaço de frango, a proteína, e eu tenho salada de alface e cebola. E um prato ali do lado de batata frita, coxinha, waffles. Eu acredito que ali embaixo da banana, da batata seja banana milanesa. Eu queria que vocês pensassem em qual dos dois pratos eu tenho mais equilíbrio de nutrientes. E aí eu entro que vocês observem essas figuras estão no nosso livro, na página 85, e eu quero que vocês vejam o que representa essas figuras, né? Então aqui a gente tem um menino acordando, acredito, ele está tomando café da manhã, realizando as atividades na escola, e ele está dormindo, e a gente já conversou sobre o sono, sobre o repouso, que apesar de estarmos em repouso, o nosso corpo continua funcionando. E eu queria perguntar se esse menino que vai para a escola, que dorme, que realiza atividades, da onde ele tira energia para poder realizar essas ações. Eu trago aqui uma mãe amamentando o seu bebê e percebendo a evolução do menino, ó, como o menino vai crescendo, e isso diretamente é influenciado com a fase que vocês estão. Quantas vezes vocês perdem aquele sapato novo que já não serve mais, a roupa que não fecha ou tá curta, né? Como é que vocês crescem? O que o ser humano precisa para crescer? E aqui a gente tem uma menina se alimentando, ela tá aqui espirrando, ó, e ela está se movimentando, e vem o questionamento: o que o alimento ele tem a ver com a nossa saúde? Por que a gente relaciona alimentação com saúde? E a gente vai falar de nutrição, dos nutrientes essenciais. Então vamos pensar com a Ana o que é um nutriente. Então assim, tudo que está presente em um alimento, ele possui nutrientes. E aí o nosso organismo aproveita dos nutrientes do alimento para conseguir energia, podendo crescer e podendo se manter saudável. Então, o alimento, ele fornece a nossa gasolina. O alimento, ele fornece a nossa energia para ele poder se movimentar. É onde que faz o on da máquina, é quando liga a nossa máquina para ela poder realizar as suas atividades. E quem são esses nutrientes? Os carboidratos, as proteínas, os lipídios, os sais minerais, as vitaminas e a água, que é tão importante para o nosso corpo, como discutimos na live da semana passada. E qual que é a funcionalidade, qual que é a função desse nutriente? Então assim, nós temos 6 nutrientes principais: proteína, lipídios, carboidratos, vitaminas, sais minerais e as fibras, mas a água. E assim, para esse organismo, para o meu organismo, para o seu organismo, eles ter um equilíbrio, eu preciso desses nutrientes. E para que esses nutrientes servem? Além dele me dar energia, ele fazer com que o meu corpo funcione, ele facilita também a reparação das minhas células. Então aqui a gente está falando, só para terminar esse slide, que pelo menos a gente tem 13 vitaminas de 16 sais minerais que são importantes para a manutenção da saúde.
E a gente vai falar nesse um pouquinho da função energética, né, para essa célula do nutriente. Então eu quero que vocês lembrem que nós conversamos também na outra aula, na maravilha que é o nosso corpo, e como às vezes quando você se arranha, e aí a sua pele se regenera, quando você tem uma picadinha de um mosquito e você coça e sangra, e logo a sua pele ela tá normal de novo, ou então algum momento que vocês sem perceber exageraram no sol e aí descascaram, ficaram vermelhos, a pele ficou seca e depois novamente a pele se regenerou, você eliminou as células mortas e você refez aquela célula, você refez aquele tecido. Isso também é a função dos nutrientes. Na verdade, eles têm 3 funções: de energia, de plástica. Plástica é o quê? De construção, né? Quando você fala de plasticidade, você fala de construção, e de regulador. Então, ele fornece energia ao nutriente, então o alimento me dá energia, ele recupera minhas células e regula o meu organismo. E na página 86, vocês vão ter um pouquinho dessa explicação detalhada desses tipos de alimentos. Então a gente divide os nutrientes em 3, né? Os energéticos, os construtores e os reguladores. Os construtores são os plásticos. Então, o energético é aquele que fornece o quê? Energia. Onde a gente encontra? No carboidratos e nas gorduras. Os construtores, o que eles fazem? Eles constroem o cabelo. Se eu raspar hoje o meu cabelo, ele volta a nascer. As minhas unhas, né? A minha pele, quando você regenera a sua pele, quando você se machuca, quando você arranha, machuca o joelho, por exemplo, né? O próprio osso. Quem já quebrou, né? Teve a infelicidade de quebrar um osso, precisou ficar imobilizado, porque o corpo incrível, ele regenera, ele refaz, né? Aquela parte que quebrou. E até o nosso sangue, a gente sabe que ele é filtrado pelos rins, mas ele está sempre se renovando. E os reguladores, que na verdade, eles facilitam nossos processos, o metabolismo, né? Das nossas funções. Então aqui, nessa figura, eu trouxe essa figura para ajudar um pouquinho vocês a entenderem. Então a gente tem aqui que constrói, que a gente tem, o que a gente tem aqui, né? Os derivados do leite, o ovo e as carnes, né? A gente trouxe aqui um peixe, uma carne de boi, a gente tem o frango também aí, são as proteínas, né? A gente tem os reguladores, as frutas, os legumes, as verduras e os energéticos que dão energia. Então nós temos aqui o macarrão, o trigo, os grãos, as batatas, a manteiga, o óleo. E aqui na página 88 eu achei muito interessante e acredito que vocês devam parar para ler com calma. Ele fala um pouquinho de como era com os nossos ancestrais. Então, logo no começo, né, eles não tinham uma noção dessa alimentação, não tinha essa informação que nós temos hoje. Então, o que eles faziam geralmente? Eles comiam as frutas que estavam nas árvores, né, alguma verdura, porque eles não plantavam, né, eles andavam, descobriam e iam comendo. Até que eles, às vezes, carne até crua. Quando eles descobrem o fogo, eles começam a perceber que eles podem cozinhar, né, cozer os alimentos. A gente não fala de cozinhar porque a gente não tinha ainda um fogão, mas os alimentos, eles já começam a esquentar os alimentos. E isso é muito importante, é vital para o hominídeo evoluir. Quando ele começa a ter uma alimentação mais rica e mais diversificada, ele pega uma diferença de estrutura corporal dos seus dos ancestrais dos hominídeos, como por exemplo o chimpanzé, que tinha a primeira alimentação igual a do homem. Então é muito curioso e vale muito a pena para nós entendermos um pouco dessa evolução da nutrição do homem. E eu queria acabar aqui essa aula, trouxe aqui a Magali, para a gente refletir um pouco sobre essa importância de nos alimentarmos bem, como o corpo é uma máquina incrível e você sim é responsável pelo que você coloca dentro do seu organismo, tá bom? Ó,
Um beijo no coração de vocês. Até a próxima aula. A gente está encerrando essa sequência de capítulos do eixo vida e evolução. Até a próxima.